Olá, galera, sejam muito bem-vindos à nossa semana especial do MPU, tá? Para o concurso do MPU. Essa semana a gente decidiu fazer, né, ter uma pegada diferente aí do que a gente vem fazendo, porque a gente queria compartilhar melhor com vocês sobre as estratégias que a gente utiliza, né, nas nossas mentorias, compartilhar materiais, conteúdos, tá? Como é que vai funcionar a semana, né, nessa semana especial. A gente vai ter tanto a parte de conversa sobre estratégias de prova, sobre esse concurso, quanto a gente vai ter aulas direcionadas, tá? Aulas exclusivas aí. Vocês vão gostar bastante. A gente vai ter aula de português direcionada para a FGV e a gente vai ter aula de legislação específica também direcionado aí para o MPU, beleza? Então a gente vai estar nessa semana, vai estar trazendo, são aulas exclusivas. Não vão ficar disponíveis essas aulas, então a gente só vai ver a gravação assim que ela for disponibilizada, tá? Assim que o vídeo for disponibilizado, porque ela vai sair do ar, beleza? Na sexta-feira a gente vai abrir, né, a nossa turma, as nossas mentorias, e aí queria ter uma conversa um pouco mais, digamos assim, com mais calma, né, com vocês sobre como a gente pode trabalhar para esse concurso. Por que a gente decidiu fazer num formato de uma semana, né? Uma semana especial para a gente poder conversar com mais calma? Porque, pessoal, a gente vem trabalhando, né? Vem acreditando muito na nossa metodologia e ela vem dando resultados, tá? Faz mais ou menos um ano, eu acho, da nossa criação, digamos assim, né? Do concurseiro metódico, como concurseiro metódico. E aí a gente já vem colecionando aprovações. Deixa eu mudar aqui a tela. A gente já vem colecionando aprovações desde o TJAP do ano passado. Então, todo concurso que a gente entra, todo concurso que a gente se disponibiliza a fazer material, a fazer mentoria, a gente vem tendo bons resultados, tá? A gente já foi compartilhado aí no Instagram, vocês podem ver. A gente tem em primeiro lugar TRF, a gente tem quinto lugar geral, Câmara de Macapá, está saindo agora, eu acho, a equipe está botando aí. A gente estava de recesso, né, de férias. Então, viemos por conta do MPU, né, a gente voltou ativa mais rápido do que a gente imaginava, e o pessoal aí está trabalhando, a equipe está trabalhando e está colocando as aprovações que vem chegando, tá? Então, assim, é algo diferenciado que a gente quer fazer, é algo diferenciado do que a gente já fez nas mentorias do ano passado, um acompanhamento mais próximo do que a gente já teve, e sempre aplicando a nossa metodologia, reforçando a nossa metodologia e mostrando para vocês também como que a gente trabalha, como é que a gente vai se comportar aí com o MPU, tá? Ao final você vai se decidir. Se você quiser caminhar sozinho, eu vou trazer ferramentas aqui, vou compartilhar com vocês a melhor forma que a gente acha, né? É o que a gente vai fazer, é o que a gente vai trabalhar, mas a melhor forma para lidar com esse concurso, tá? E aí você pode seguir só, você pode... a aprovação ela não depende de uma mentoria, né? Ela depende muito de você, mas eu costumo dizer o seguinte, qual é o ativo mais valioso do concurseiro? Ele é o tempo, né? Então, quando você contrata uma mentoria, você está comprando tempo. Você está comprando uma equipe que está por trás. Somos 4, a gente já está ampliando para 6, vai ter uma equipe aí maior para atender, para dar um suporte, para dar aulas direcionadas, tá? Mentorias direcionadas dos conteúdos em si. É uma novidade que a gente vai estar trazendo, a gente não tinha isso nas edições passadas, e aí a gente vai conversar melhor com vocês a respeito disso, né, ao longo dessa semana. Então, é uma equipe à disposição de vocês, olhando para a estrada, né, para os caminhos que a gente vai percorrer e orientando a melhor forma que vocês podem seguir essa estrada. Então, pode seguir só, ótimo, aproveita essa semana, pega o máximo que você puder pegar e a gente vai dar o máximo que a gente puder dar. E, ao final, se vocês decidirem, né, vamos estar do outro lado, caminhando aí juntos até a aprovação, se Deus quiser, como a gente vem conquistando aí aprovações e primeiros lugares onde a gente vem entrando, né? Onde a gente vem trabalhando aí junto dos alunos, beleza? Então, pessoal, dando início logo, né, sem maiores delongas,
a semana do MPU, tá? Esse nosso primeiro contato era muito para esclarecer isso. E aí a gente já falou, né, na introdução como é que vai funcionar. E aí vamos conversar, pessoal, sobre estratégias para a sua preparação mesmo, como organizar seu tempo de estudo para esse concurso. Vou compartilhar com vocês aqui uma análisezinha, né, rápida, não sei se vocês já perceberam, mas como é que está distribuído os pontos dessa prova, né? A primeira coisa que a gente vai, né, tem que se preparar para a batalha, quando a gente vai entrar aí nessa luta, a gente tem que se preparar para entender o nosso cenário, o nosso contexto, né? Quais pontos a gente vai buscar, né? Onde é mais fácil, é mais difícil, enfim, como é que a gente se organiza. Então, pessoal, basicamente, olha só, o técnico do MPU, né, na parte de administração, e o analista na parte de direito, a configuração da prova geral, o concurso como um todo, é dessa forma aí, conhecimentos gerais, e aí a gente está nomeando como conhecimentos gerais, porque no edital vem diferente, né, vem módulo 1, módulo 2. Né? Os conhecimentos gerais é basicamente o módulo 1 mais a legislação institucional, que está lá no módulo 2. Né? Mas aí a gente agregou como conhecimentos gerais, porque vai cair para todo mundo. Todo mundo vai fazer o concurso do MPU, vai ter os conhecimentos gerais. Português, noções de sustentabilidade, acessibilidade e legislação institucional. Tá? Esses são os conhecimentos gerais. E os conhecimentos específicos vai estar lá no módulo 2, tirando legislação institucional. O módulo 2, o resto que tiver nele, né? Serão os conhecimentos específicos. Então, temos 35 pontos nos conhecimentos gerais, 45 pontos nos conhecimentos específicos e 40 pontos na discursiva. A discursiva veio bem expressiva para algo, né, relativamente simples, uma dissertação aí, 20 a 30 linhas. Então, algo não é tão complicado, né? Se você tiver uma grande dificuldade na escrita e tal, realmente vai atrás porque precisa ter os pontos aí. Então, o técnico do MPU em administração e o analista em direito tem essa configuração. Aí a gente tem o técnico do MPU nas demais especialidades e o analista nas demais especialidades, a gente tem outra configuração. Ficou 40, né, dos conhecimentos gerais, 40 específicos e 40 discursiva. E o perito, 45 gerais, 35 específicos e 40 discursiva. O que é que a gente tem basicamente de distribuição do resultado aí dessa prova? Né? Basicamente, né, falando assim por alto, né, não específico, né, na porcentagem exata, mas a gente pode tirar pela média 1/3 da sua nota, vai ser dos seus conhecimentos básicos, 1/3 dos conhecimentos específicos e 1/3 para a prova discursiva, tá? Então, como você se porta diante dessa notícia, dessa situação, levando em consideração que português vai ter o maior peso da prova, né? É uma média aí de 25% da sua nota na objetiva está concentrada em português, né? Lembrando que é português da FGV, então a gente sabe que tem uma série de complicações aí a lidar, né? Pessoal, para português, eu indico para o início, a gente vai falar assim, digamos, temos basicamente 3 meses de preparação, o primeiro mês, como é que você vai se portar, vai começar a estudar para o MPU, é seu ponto de partida, beleza? Vamos lá no primeiro mês. 3 provas por semana no mínimo. Podia ser mais? Vai depender da sua carga horária. Eu estou colocando aqui uma carga horária, uma média de 25 horas semanais, que eu acredito que seja o mínimo que você precisa dedicar para esse concurso. Né? Então, 3 provas por semana, intercalava com estudo de assuntos com maior dificuldade em cada prova resolvida e resolução de prova. Faz uma prova, 20 questões, vê o que é que você teve mais dificuldade naquela prova, né? Se você está pecando em alguma coisa gramatical, se não está, e aí intercala, no outro tempo dá uma estudadinha naquela parte gramatical que você precisa rever, depois faz outra prova, e no início, eu acho que você precisa ter essa pegada de português da FGV, para entender bem o que ela cobra, sabe? Para entender bem a linguagem dela, que conhecimentos você precisa buscar, né? Que é diferente quando a gente está se preparando para um FCC ou um Sebrasp da vida. Então, quais conhecimentos você precisa buscar, né? Para você não ser pego de surpresa. Então, essa seria a orientação na sua distribuição em relação ao português, tá? E aí, em relação ao tempo, especificamente falando, obviamente vai depender de quanto tempo você tem, mas no mínimo, e no primeiro mês, e aí entenda que todo o planejamento ele precisa ser olhado com cautela, né? Ver como você vai se comportando com ele. Então, assim, não dá para começar, eu sou muito sincero quanto a isso, você não vai começar e vai terminar com a mesma carga horária especificamente
nas disciplinas, vai depender de como você vai evoluir, o seu nível de dificuldade, né, em cada coisa. Então, como distribuir o tempo? Historicamente, quando a gente faz uma distribuição de pontos, a gente a gente direciona a porcentagem, né, de atenção pela porcentagem respectiva dos pontos. Então, se eu tenho, sei lá, a gente tinha um terço e um terço, né, sobre os pontos da prova, teoricamente, você dividiria um terço para os conhecimentos básicos, um terço para os conhecimentos específicos e um terço para a discursiva. E aí, a partir disso, faz algumas adaptações. Nesse caso, a discursiva ela é relativamente simples. Então, num primeiro momento, eu não pegaria, não me preocuparia, no primeiro momento que eu digo assim, no primeiro mês de preparação, né, a pegada inicial, os primeiros 30 dias. Eu não pegaria em discursiva agora, tá? Só se eu tivesse muita dificuldade na escrita, que é basicamente isso que vai ser cobrado de você, né? Você tem que ter o seu conhecimento aí de mundo, mas basicamente é o que vai ser cobrado de você. Não viria agora. O primeiro mês, eu dava corria, né, digamos assim, os assuntos mais dos conhecimentos básicos e dos conhecimentos específicos. E mais ou menos nessa distribuição. 20% só para português, né? 20% inicialmente para os básicos, né? E 60% para as específicas, porque as específicas é onde a gente está tendo o maior volume, digamos assim, de informações. Se você for para o analista de direito, falando especificamente quem vai fazer analista em direito, né? Você tem um conteúdo gigantesco para lidar. Né? Embora tenha a mesma pontuação, a mesma proporção de pontos entre os conhecimentos específicos, vou até aqui trocar de câmera, entre os conhecimentos específicos e os conhecimentos básicos, vai ser fácil você chegar num bom resultado nos conhecimentos básicos. O que vai fazer diferencial vai ser justamente os conhecimentos específicos. Então não dá para você tratar da mesma forma, mesmo que tenha a mesma proporção, digamos assim, de pontos, você não pode tratar da mesma forma. Você vai ter que dar um gás maior, vai ter que correr mais nos conhecimentos específicos para você vencer o mínimo que você precisa saber para a prova, né? O mínimo que você precisa estar preparado para saber, para estar competitivo, para estar competitivo nos conhecimentos específicos. Você vai conseguir ficar competitivo nos conhecimentos básicos com menos tempo. Então, assim, a gente só vai ter aquele ponto. Não adianta você estudar tanto, que você não vai ultrapassar o terço da prova, né? Então, você fica bem nos conhecimentos específicos, vai ser relativamente tranquilo, você ficar competitivo, e você vai ter que correr para os conhecimentos básicos para estar competitivo lá também, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, essa é basicamente o que você precisaria distribuir aí para a sua prova. Então, você vai... nesse primeiro mês você faz esse teste com essa distribuição, né, do seu tempo. E aí, estratégia para a sua preparação, como usar esse tempo? Né? A gente distribuiu o tempo e aí a gente começa com uma situação e dois problemas que eu queria compartilhar com vocês, que é algo que a gente trata nas mentorias, é algo que a gente trata nas conversas com os alunos. E eu vejo muitas vezes o pessoal pecando muito nisso. A lógica das provas, né? Qual é a situação e os dois problemas, para a gente se situar. Primeiro, qual é a lógica das provas atuais de FGV? São editais, pessoal, deixa eu descer aqui, olha só. São editais longos e com novidades que eles sempre vêm agregando, trazendo, aumentando, digamos assim, inchando o seu edital. Às vezes ele está vindo com um edital padrão, ele vai e começa a colocar umas novidades, umas coisas novas. E os editais já são, por si só, grandes, né? Um volume grande de informação. Então, qual é a lógica que a FGV usa? Ela faz muitas vezes o edital para ser impossível. A FGV, não só a FGV, né? Mas as bancas no geral, o concurso no geral. Os editais, eles são impossíveis de você consumi-los no período pós-edital, né? Naqueles 2, 3 meses, consumir aquele edital bem, né? Ver tudo aquilo, treinar tudo aquilo, pegar através de questões, de resumos, de revisões, todas aquelas informações e você está 100% apto para aplicar o edital inteiro para a prova. Então, muita gente se preocupa em bater o edital. Bati o edital, eu vou para a prova.
E aí eu sempre falo disso quando as pessoas dizem que tem essa preocupação. Você já chegou no dia da prova e teve aquela sensação que estudou aquele assunto, você sabia daquilo, né, há um tempo atrás da sua preparação, você lembra que você viu, você lembra, foi no PDF tal, foi daquele material tal. Eu lembro, eu sei que esse assunto está no tal, eu li aquilo, mas são 15 dias úteis ou 20 dias úteis, que eu não estou lembrando agora. As informações elas ficam baralhadas na sua cabeça. E é porque você viu apenas uma vez uma coisa que teoricamente tem uma relevância, ou poucas vezes, não treinou aquilo, não consolidou, e aí você vai para a prova, então foi só o que serviu. Bater por bater o edital simplesmente só serve para você chegar no dia da prova e lembrar que sabia de algo, mas não sabe o resultado, não sabe aquele conhecimento que você precisa, que está sendo cobrado de você. Então, assim, não adiantou de nada. Então, melhor do que bater o edital é ter uma estratégia de consumir menos assuntos, mas, estatisticamente falando, serem assuntos que tenham possibilidade de cobrança muito maior. E aí você vai alargando esse seu conhecimento, né, esse seu consumo de assuntos, quando o tempo, quando você tem mais tempo, né? Você tem mais tempo para preparação, você vai vendo mais coisas. Mas o que precisa ser priorizado nas suas revisões, né, são pontos específicos, né? Não é todo edital. A gente tem que fazer essa triagem para ter um bom resultado, né? Então, o problema do concurseiro, como estava falando, o problema, ele não tem prioridade dos estudos. É esse o problema do simplesmente bater o edital por bater o edital, né? Tá preocupado só nisso. E aí eu trouxe um caso prático para vocês, para provar o que é que eu estou falando, beleza? Eu trouxe o edital do TRF1, no caso prático aqui, a noção de sustentabilidade do TRF1, porque ela tem, a prova do TRF1, ela tem uma grande similaridade, o edital, com o MPU. Os conhecimentos gerais, básicos de todo mundo, também são muito parecidos, e os conhecimentos específicos vai ter, obviamente, variações, mas, por exemplo, no cargo de técnico em administração, a gente tem editais muito parecidos, mas muito parecidos. Eu fiz um vídeo, compartilhei com vocês, né, na semana do MPU, tá lá essa comparação do TRF1 com o MPU. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada lá. Mas o resumo é esse, são extremamente parecidos. Como a gente está falando de conhecimentos básicos aqui, não caia só para técnico em administração, caia para todos os cargos. Então, vamos lá. Noções de sustentabilidade lá. O item 1, igualzinho a gente no MPU aqui, certo? Do meio ambiente, Constituição Federal, artigo 225. Qual é o trabalho? E aí, qual é o trabalho que a gente fala? Né? Você tem um problema que você não tem a prioridade de estudos. Quer que eu digo que ter uma mentoria ou alguém especializado ou perder tempo, mas perder tempo buscando esse conhecimento vai trazer resultados para você. Qual é o trabalho que a gente faz, né? Aqui no concurseiro metódico. Vamos fazer análise estatística de todos os conteúdos que foram cobrados, né, que foram apresentados lá no edital. E aí a gente pega do meio ambiente, questões FGV, né? Temos 20 questões do FGV falando especificamente do meio ambiente, artigo 225, só 20. Em 2024, tivemos apenas uma questão cobrada, né, até então, antes do concurso do TRF, né, do TRF1. A gente está fazendo como se estivéssemos fazendo análise para o TRF1, né, na época. Caiu na prova? Não caiu, né? E tem página de lei seca, é pouca coisa. Uma página e meia, se você fosse imprimir, né? Abre lá a sala do Planalto, bota para imprimir, teria uma página e meia, basicamente, ali de lei seca, né? O artigo 225, seus parágrafos e incisos, tá? Então, assim, o custo-benefício é bom, você vai ver pouca coisa, mas a incidência da questão estava muito pequena, né? E principalmente a tendência dela, né? 2024, 2023 também não tinha caído, ou tinha caído uma questão também, não estou recordando agora. Mas era uma incidência muito pequena. Vamos olhar agora esse tópico 2 aqui. Conceito de desenvolvimento sustentável, relatório de Brundtland. O relatório tem 14 páginas, o resumo do relatório você encontra 3 páginas. Questões FGV. Uma questão em 2016. Caiu na prova? Não. Agenda Ambiental da Administração Pública, né, A3P, do Ministério do Meio Ambiente. Olha só, esse é um documento de 100 páginas, certo? E questões da FGV, ela já cobrou uma vez esse documento, tá? Foi um conceito simples. E caiu na prova? Não. Então, assim, 3 tópicos, eram 6 tópicos lá no edital.
3 tópicos ele traz, e você olha assim, lá eram 6 questões, 5 questões, não, 6 questões e 6 tópicos do edital. Então, supor, provavelmente ele vai cobrar uma questão de cada, o desavisado podia imaginar. Então, vou estudar, né, com afinco cada ponto para ganhar aí um pontinho. Provavelmente ela vai cobrar uma questão de cada, né? E eu vou perder aí, consumir 100 páginas do relatório, ou ver materiais, videoaulas falando sobre a agenda e as questões e todas as coisas que tinham lá no relatório. E aí você não faz análise estatística e dá a mesma prioridade para essa agenda ambiental do que para outras leis que tem um pouquinho mais abaixo, que a gente vai ver agora. E aí vem competências das unidades socioambientais do Poder Judiciário e plano de logística sustentável, né? Pô, TRF1, resolução do CNJ, tudo a ver, né? Só de lei seca tinha 52 páginas. 52 páginas de lei seca é coisa pra caramba. Para você estudar, para você ver conceitos, para você fazer competência, quem é competência de quem, tudo que normalmente uma banca gosta de cobrar. Questões de FGV, nenhuma. Teria uma certa justificativa, né? Talvez plausível, é relativamente recente a resolução, ainda não deu tempo, oportunidade, enfim, você poderia até buscar alguma justificativa para você. Caiu na prova? Não, obviamente que não. Mas a gente não tinha essa informação, né? Na época a gente estava fazendo sua análise. Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Aí a gente vem, lei seca, 5 páginas, questões de FGV, 11. Opa, caiu na prova? Caiu, 2 questões. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele traz uma lei e traz um decreto. Basicamente tem o mesmo número de páginas. A lei tem 19 páginas, o decreto tem 20. Aí o desavisado lê a lei toda e vai ler o decreto todo, né? Aí, questões de FGV sobre a lei, né? Sem ser o decreto. 41 questões. Se você fosse atrás de quantas questões tinha o decreto, tinham 2 questões. Cobradas também lá atrás. Caiu na prova? Caiu 4 questões. Então, desse edital, né, lá do TRF1, que trazia 6 itens e cobrava 6 questões, né, ele só cobrou 2 tópicos, 2 leis, a política de resíduos sólidos a, e a política sobre mudança do clima. E olha que coincidência, se você pegasse as 2 leis, eram as leis que tinham mais questões, né, de histórico, né, da FGV. Então, isso eu trouxe para vocês para mostrar que existe um trabalho por trás quando você vai priorizar o que você vai estudar. Pô, mas os outros 3 itens eram coisa pouca, né? Pequenininho, mesmo aquele tipo relatório das 100 páginas, você via algum resumo, alguma coisa. Eu não estou dizendo para você não estudar. Eu estou falando o que priorizar. Você vai estudar isso, vai estudar o tópico 1, tópico 2, tópico 3, mas você tem todo um edital para vencer, né? Todo um edital para ler também. Que você vai precisar ver outras questões que também são prioritárias, outras coisas que têm relevância. E aí, quando você começa a botar um bloquinho em cima do outro, depois de 20 dias, 30 dias, 50 dias, você já não está lembrando muito bem lá o que você viu no dia 1, 2, 3, entendeu? Então, assim, só juntar informação por juntar informação não vai te levar à aprovação. Tá? Então, está fazendo um trabalho, né, específico de análise, a gente chegaria à conclusão que, pô, quais são as leis que precisam ser melhor, né, estudadas, mais revisadas, é o item 5 e o item 6, né, de todo aquele tópico. Os outros, vai se der tempo, né, vai se der tempo. CNJ lá, era muito arriscado você falar, não vai estudar nada do CNJ ou só se der tempo. Não, tinha que ver alguma coisa. Fazia sentido você ver pelo edital. Mas não tem histórico de cobrança da FGV, né? Ah, não, mas ela vai inovar agora nesse concurso. Ela pode inovar, ela vai cobrar 2 questões, 3 questões. Pode acontecer, pode, mas estatisticamente não é o que acontece. E aí, quando a gente vai, né, lutar contra a banca, né, é melhor que as estatísticas, é melhor a gente ir no caminho das estatísticas do que ir no caminho da nossa cabeça, ou na cabeça de professores que aparecem por aí. Por isso que a gente tem tanta segurança no que fala, porque eu estou falando baseado em estatística. Eu posso errar? Posso. Os grandes, maiores professores do país, os melhores cursos ou mais renomados cursos para concursos públicos, eu já cansei de ver live, né, deles, do pós-prova, os caras com a cara no chão, porque caiu completamente diferente do que eles estavam apostando. Ah, vi isso acontecer.
Mas muito mais eu vi ele se gabando de dizer assim: acertei todas as questões de prova. Quem assistiu minhas revisões e minhas aulas, ou então só a revisão de véspera, ou então só não sei o quê, eu gabaritei a prova, sabe? Por quê? Porque é estatística, minha gente. Não é que o cara é o bambambam, o deusão, e só ele tem o conhecimento. É porque ele faz uma análise de questões e ele vê qual é o padrão da banca e vê o que é que vale a pena colocar lá, por exemplo, numa reta final, numa revisão, numa videoaula ali de exercício. Então é isso, né? É fazer esse trabalho. Se você vai encarar essa caminhada, né, por conta própria, você precisa perder um tempo para poder fazer esse trabalho para te orientar no seu estudo, né? As questões, né, resolvendo questões, vai te ajudar a mapear, digamos assim, esse panorama, né? Esse cenário que você precisa desenhar, ter muito bem desenhado para configurar aí o seu estudo, ok? Vamos lá. E aí no MPU, né, tivemos alguns acréscimos nesse mesmo tópico, né, que é o tópico de sustentabilidade. Deixa eu confirmar aqui. Exato, noções de sustentabilidade, né? Então, nesse tópico, lá no MPU, nós tivemos uns acréscimos. A gente teve uma retirada, né, que foi aquele resolução do CNJ, não entra aqui para nós, e entrou 3 leis. Lei de crimes ambientais, aí olha só, 74 questões lá na FGV. Só em 2024 caiu 14 vezes. Unidade de conservação, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, 75 questões na FGV, só FGV. E só em 2024 caiu 15 vezes. E a Lei de Cooperação Federativa, Lei Complementar 140, 33 questões FGV. Só em 2004 caiu 6 vezes. Então, somando com o que a gente já tem, você vê que temos um norte ali para colocar pelo menos uma ordem de hierarquia, né, de prioridade. Deu tempo ver tudo com muita calma, muita cautela? Ótimo. Vou estruturar as minhas revisões e nas minhas revisões eu vou ver tudo com calma? Beleza. Mas normalmente não é assim que acontece, né? Normalmente não é assim. Sempre a gente sabe que é uma loucura, não dá tempo, a gente corre atrás, nos 45 do segundo tempo. Então, o que é que você prioriza, né, numa revisão? Você prioriza o que tem mais relevância. E aí precisa fazer esse trabalho para poder fazer esse mapeamento, né, das relevâncias. O segundo problema, né, para que muita gente entra, muita gente também cai, né, nesse quesito aí. É só estudar o que mais cai. Pô, mas você não está só se contradizendo? Uma hora você disse que pô, tem que priorizar os assuntos e estudar aqueles assuntos porque tem uma probabilidade maior de cobrança e tal. Aí você só estuda aquele universo lá dos mais cobrados. Aí como é que é a distribuição da prova? Uma média, se a gente fosse pegar a disciplina a gente teria alguma variação, mas só a fins didáticos, trazendo aqui para vocês, de 50% a 60% das provas da FGV são concentradas nos assuntos com maior incidência. Significa dizer o quê? Se eu pegar uma prova de 10 questões constitucional da FGV e eu fizer um top 10, né, os 10 assuntos que mais caem para a FGV, eu vou fazer uma lista e vou ter lá 5 itens, digamos, nessa lista. Se eu pego minha prova de 10 questões de FGV, eu vou acertar, né, aqueles assuntos em 5 questões. Então, uma lista de 10 assuntos prioritários para a FGV, eu só aproveitaria 5 deles. 50%, no máximo 60%. 50% ou 60% de uma prova aprova alguém, você consegue êxito no concurso público com 50% a 60%, dificilmente, né? Nesses concursos aí, principalmente de área jurídica, área administrativa, 50% a 60% quase você não entra nem na nota de corte para ter uma prova corrigida, uma eventual prova discursiva corrigida. Então não adiantou de nada você ver os assuntos que mais caem. Aí você fala assim, então voltou naquele meu problema, eu vou ter que ver o edital inteiro, porque eu não sei qual é a outra metade que cai. Tá aí a grande dica, que aí eu acho que de todo esse vídeo que eu podia trazer para vocês, né, seria essa mensagem que pode ajudar muita gente. É como a gente faz, como a gente prepara os nossos materiais, as nossas análises estatísticas, né, a gente faz esse apanhado, digamos assim. Se vocês verem alguns vídeos que eu fiz no ano passado, né, em algumas bancas eu fazia algumas análises estatísticas, mostrando lá
os assuntos, o que estudar daquele assunto, né, o detalhezinho que a banca gostava de cobrar. Sempre eu fazia o quê? Pegava a maior incidência da banca e a questão das tendências, tá? Fazer uma análise de tendência da banca. Quando você junta, e aí análise de tendência é o quê? Você pega uma lista de de todos os assuntos da FGV, por exemplo, de direito constitucional, e monta uma lista de quais são os 10 assuntos queridinhos da FGV, os que mais caíram em prova. 35%, 25%, 28%, aí você faz a lista dos 10 assuntos que a banca mais gosta de cobrar. Sendo que se você filtrar, por exemplo, nos 2 últimos anos, 24, 23, 24, por exemplo, e ver só nesse micro-universo, ver quais foram os assuntos que mais foram cobrados, você vai ver que vai ter uma divergência entre a sua lista de banca geral e a lista dos 2 últimos anos. Quando você percebe que um assunto ele vem ganhando relevância nos 2 últimos anos, é um assunto que nós entendemos, né, que ele está ganhando relevância e vai ser uma tendência da banca a cobrança daquele assunto. Então, aquele assunto isoladamente, muitas vezes, ele não aparece na lista dos 10 assuntos mais cobrados. Deixa eu mudar aqui. Ele não aparece na lista dos 10 assuntos mais cobrados. Ele está lá na posição 27. Mas ele vem ganhando relevância em 2023, 2024. Você começa a perceber, e é real isso, esse assunto não era relevante. Aí ele, aparece uma prova em fevereiro. Passa março, abril, junho, apareceu de novo em junho, uma prova em junho. De outro assunto, foi um concurso de tribunal, de repente é um concurso para o executivo, carreira fiscal ambiental, o outro era para analista em direito, enfim. Você começa a perceber que a banca ela está gostando daquele assunto, né? Está revivendo aquele assunto, está voltando aquela cobrança. Muitas vezes teve alguma relevância no passado e ela está voltando ali ter relevância novamente. Então, quando você pega esse índice, aí quando você vai perceber as tendências da banca, e você vai olhar a prova lá das 10 questões de constitucional, de 20% a 30% se encaixam nessa categoria. Então, 10 questões, às vezes você percebe que 2 questões são questões que estão se mostrando como tendência da banca. Não era das 10, do top 10, das maiores incidências, né, de um modo geral, mas aparece na lista seu filtro 2023, 2024. E aí, quando você junta os dois, a gente começa a ser competitivo. A gente começa a ter uma média aí de 70%, né? Se eu pegar, no pior dos cenários, aí uns 40%, pegar 50%, né? A menor incidência, digamos, dos assuntos com maior incidência, o menor percentual seriam, por exemplo, 50%. Com o menor percentual das tendências, um 20%, a gente já começa a ter uns 70% ali de aproveitamento e 70% começa a aprovar a gente. Né? Começa 75, 78, e aí, obviamente, a gente tem que buscar as outras questões, as outras coisas muitas vezes é na sorte, é no chute, mas assim, a gente está mais perto do gol, né, com 70%. Está bem mais perto do gol. Principalmente falando de bancas como a FGV. Então, essa forma, né, se você estruturar o seu estudo para que você mastigue bem esses assuntos, veja bem esses assuntos, você não vai esquecer do resto, não vai. Porque aí a gente tem uns 30%, né, que são dos outros assuntos que aí é totalmente aleatório. A banca cobre aí é o que ela faz. De 10 questões, 7 a gente às vezes consegue mapear, mas 3 ela sempre vai vir com novidade. Aquele inciso que nunca era cobrado, aquele inciso que cobrou pouquíssimas vezes numa carreira bem diferente da nossa. Né? Então sempre tem isso, sempre tem esses comentários, e muitas vezes é o que faz você ficar, por exemplo, por uma questão. Né? Quantas pessoas não fazem uma prova e saem dizendo, poxa, por uma eu não entrei no cargo, né? Eu não fui aprovado, eu não fiquei na nota de corte lá, por uma questão. Então, assim, você às vezes bateu os 70%, mas a aleatoriedade, né, de assuntos que você não estudou te fez ficar de fora. Então, o segredo, né, de você percorrer esse caminho para aprovação não é se concentrar apenas em um concurso, né? É muito difícil a gente falar assim, quase impossível, diria, você falar assim, não, eu vou me preparar para o concurso do MPU,
vou passar nele, tenho certeza que vou passar nele, se eu não passar nessa prova, eu não faço mais concurso. Cara, é muito difícil. Você tem que ter uma estrada, né, de estudos. Se você mantém um ritmo constante, utilizando essa estratégia, sempre está afiado no que mais a banca mais gosta de cobrar, está afiado nas tendências e faz a sua parte, faz o extra, né? Vai ganhando terreno e vai vendo o assunto, aquele assunto lá, o tópico 1, né, de direitos e garantias fundamentais, vai ter que rever. Vamos dizer que ele não fosse um assunto dos mais cobrados. Ou então o último artigozinho lá da Constituição, ou então aquela parte do ambiental, a parte de ordem social, ou a parte de previdência, enfim. Então você vai, o que não era muito cobrado, mas você vai ganhando terreno, vai ganhando tempo, e aí chega o momento do seu concurso, que é o seu gol. Você dominava os 70% e na aleatoriedade você ia e acertava a questão. Então, isso é uma estrada de um concurseiro que ele vai ser aprovado, né? Sem sombra de dúvidas, vai ser só questão de tempo. O grande problema é que o pessoal sempre fica mudando de estratégia, acha que agora a mágica está de uma forma de estudar, a outra mágica está de outra forma de estudar, e começa meio que tudo do zero novamente, né? Então é isso que dificulta mais o caminho da aprovação. O caminho, essa jornada aí, começa a ficar mais árdua. Então, pessoal, inicialmente era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Falar sobre, novamente reforçar, né? É um trabalho que a gente vai desenvolver, um trabalho de estudo, de acompanhamento do aluno, verificando isso que a gente vem trazendo, né? O que a banca mais gosta de cobrar, e aí vendo reflete muito nos cadernos de questão que a gente faz, né? Reflete muito nos simulados que a gente prepara para vocês. Tem muita gente elogia muito os simulados, porque é feito de fato é um trabalho muito grande elaborar os simulados que a gente posta lá na área do aluno, a gente vende esses simulados por fora também, e é muito elogiado porque o trabalho ele é muito sério, né? A gente tenta fazer ali um padrão estatístico do jeito que a banca vem trazendo. Então, quando você pega o perfil da prova e você vai para a prova na vida real, né, digamos assim, você vê a similaridade das coisas. E aí, outro segredo que a gente tem, esse vai ser outro vídeo, né? Mais um vídeo aí da, da nossa semana do MPU, vai ser eu falando algumas coisas, alguns detalhes sobre como você estudar mesmo, né? A gente conversou sobre o tempo, basicamente, sobre a distribuição do tempo que você vai ter, né? Pelo menos nesse primeiro mês, de como você organiza o seu estudo de acordo com as prioridades, né? Do edital, dos assuntos, para poder ter mais tempo de mastigar aquilo, mais tempo de revisão, fazer mais exercícios daqueles assuntos do que exercícios de outros que não são tão prioritários para você otimizar o seu tempo. E aí a gente vai conversar em um outro momento sobre o estudo em si, tá? Eu vejo muitos erros, muita gente tipo, eu só estudo por questões porque é a melhor forma, o melhor método de aprovação é estudar por questões, né? Aí cometem muitos erros, né, no estudo de questões. O estudo de questões é maravilhoso, mas existem algumas premissas, né, para você aproveitar ao máximo. Então a gente vai conversar mais continuar conversando sobre estudos vinculados ao MPU, a gente vai trazer outras coisas do MPU, a gente vai trazer aulas específicas, professores específicos, tá? Para o concurso, para vocês verem mais ou menos a pegada que tem que ter nos seus estudos, o que vocês precisam estar atentos, né? Então, fora essa parte mais estratégica, a gente também vai ter a parte mão na massa, com assuntos selecionados para vocês ao longo dessa semana. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Curtam o vídeo, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, ajuda muito o nosso trabalho. Quem se inscrever, quem comentar, o que a gente fizer de levantamento de material nessa semana, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, ok? Então já é uma ajuda aí. Mas curta e compartilha. Curta e se inscreva. Beleza? Então, um forte abraço. Até amanhã. Amanhã nos encontraremos novamente. Fica atento lá no grupo que assim que tivermos a aula no ar, a gente vai e avisa lá para vocês. Ok, pessoal? Então era isso. E um forte abraço. Tchau, tchau.